É com grande alegria que eu vou ler o histórico da Igreja Assembleia de Deus, MSPM. Em junho do ano de 2000, o pastor Antônio Domingos, que já é pastor há quase 45 anos no Brasil, estava em uma reunião de pastores na cidade de Joinville, estado de Santa Catarina, quando ouviu de Deus que deveria iniciar o Ministério de Missões Internacional. No momento, ficou apreensivo, pois não imaginava a dimensão do que Deus estava lhe dizendo. A partir daí, o pastor Antônio Domingos passou a orar e também a agir em relação a esta nova visão em seu ministério. Já havia ido aos Estados Unidos em outras oportunidades a convites de pastores e amigos, mas nunca havia sentido o desejo de iniciar uma missão em terras americanas. Mas agora, Deus estava lhe dirigindo para que iniciasse essa nova missão na cidade de Atlanta, estado da Geórgia. E obedecendo a esse chamado, o pastor Antônio Domingos, juntamente com sua esposa Conceição dos Santos, chegou a Atlanta em dezembro de 2000 e fez contato com alguns brasileiros que conhecia. Reunidos mesmo no dia entre 12 a 28 de dezembro, em um local emprestado, que foi o Beispa do seu genro, o irmão Osiel Bezerra da Silva, que serviu para dar início à Igreja Assembleia de Deus, Ministério Semeadores de Boas Novas. Foi alugado já nos próximos dias uma sala no número 5922, na Roswell Road, em Santo Spring, que serviu como local para que as pessoas estivessem congregando ali. Esteve pastoreando a igreja o presbítero Osiel Bezerra da Silva pelo período de um ano. Logo em seguida, vindo do Brasil, assume a direção da igreja no dia 17 de dezembro de 2001, o pastor Saulo dos Santos, com sua esposa, irmã Priscila, e seu filho Saulinho, que continua pastoreando a igreja até hoje. A igreja ficou neste endereço por aproximadamente 2 anos e meio. Após esse tempo, ainda em poucas pessoas, mudou-se para Esmirna, para usar o templo alugado de uma igreja hispana, local que utilizamos por um período de 1 ano e meio, e tendo que sair de uma maneira inusitada, pois o pastor que nos alugou este local, em uma segunda-feira nos ligou e disse que o templo havia sido vendido, e que teríamos apenas 1 semana para nos mudar para outro local. Essa situação foi um momento de grande desafio, um desafio muito grande mesmo que a igreja viveu, pois teríamos que sair de um aluguel de $300 por mês para um valor 5 vezes maior, com aquele pequeno número de membros. Houveram alguns irmãos que ficaram preocupados e apreensivos e perguntaram ao pastor Saulo como seria feito. O pastor respondeu que Deus daria a solução e haveria de prover os recursos necessários para alugar um novo espaço. Foi então que apareceu a oportunidade de se alugar o espaço no número 2131 Kingston Court, Suíte 103, em Marietta, de propriedade do senhor Kenton Miller. Um espaço pequeno, mas que poderia ser usado para suprir nossas necessidades. Havia uma outra suíte vazia ao lado e o proprietário cedeu para a igreja usar sem custo, desde que não fizesse nenhuma alteração no ambiente. Isso foi uma bênção, pois Deus estava nos mostrando que Ele é a nossa provisão. A igreja cresceu neste tempo, e então precisamos de mais espaço, e foi então quando alugamos o espaço que era cedido, e aí, novamente, o proprietário nos chamou e nos cedeu a outra suíte ao lado que também estava vazia. Usamos este local e a igreja novamente cresceu. E depois de 6 meses tivemos condições de também alugar este local que nos era cedido pelo proprietário. Deus tinha nos dado já há tempos atrás uma palavra de que teríamos um local próprio, e este era também um sonho de nossa comunidade. Foi quando tivemos a oportunidade, o desafio de mudarmos para um local bem mais amplo, com mais de 9.000 square feet, no número 1148 da Franklin, onde o desafio seria bem maior do que os anteriores, pois agora passaríamos a pagar por mês um aluguel com um valor bem maior. Oramos a Deus e consultamos os irmãos, e todos foram unânimes de que era a direção de Deus para mudarmos. Agora, com um novo local bem maior,
nos permitiu acomodar os ministérios adequadamente e criar outros para que a igreja tivesse condições de continuar crescendo. Muitas vidas foram alcançadas, discipuladas e batizadas. Também pessoas batizadas com o Espírito Santo. Ainda temos nesse tempo muitos testemunhos de cura e libertação que Deus fez entre seu povo aqui neste tempo. E eu vou frisar, vou abrir um parênteses e frisar apenas duas, de muitas maravilhas que houve neste tempo. Uma foi de uma jovem senhora que morava aqui, que participava da igreja e que havia um histórico de câncer na vida dela. E ela chegou um dia e me pediu para me acompanhar até o médico porque ela estava tendo um problema sério. E eu fui ao médico com ela e o médico me chamou na hora do exame e me mostrou. Ela tinha um grave problema no útero. E aí alguém falava, você vai ter que ir embora, ficar perto da sua família, porque ela só estava ela e o esposo aqui. Outros falavam que ela tinha que começar o tratamento aqui. Enfim, foi esse momento de grande desespero na vida daquela jovem. E isso foi no meio da semana. Quando foi no domingo, depois da ministração da palavra, foi chamadas as pessoas que queriam ser curadas para a frente, e ela veio para a frente. E naquele instante Jesus curou ela totalmente, porque na próxima semana o esposo dela quis que ela fosse em outro médico. E coincidentemente a Priscila acompanhou ela nesse outro médico. E também que o médico também fez o exame. E ela não tinha nada mais no útero. Para a glória de Deus. E outro milagre bem rapidinho que eu vou contar foi que num domingo daqueles, o pastor Saulo foi usado em profecia para a igreja e disse assim: nesta semana, alguém que está aqui no meio de nós vai ser contemplado com a loteria do Green Card. E realmente, aquela semana, alguém foi sorteado com a loteria do Green Card que estava no meio de nós naquele dia. Então, esse foi só dois que me veio à mente, mas foram muitos mesmo, muitos milagres. A obra era difícil, tudo era complicado, mas Deus estava presente, mostrando com sinais e maravilhas. Vamos continuar. Uma coisa interessante em tudo isso é que sempre que Deus nos orientou e nos desafiou a mudar de local, foi sempre para um local maior. E cada vez que isso aconteceu, nós não tínhamos o dinheiro em caixa. Mas a fé em ação sempre nos mostrou que Deus é sempre fiel e sempre nos supriu. Ficamos neste local apenas 10 meses. Foi quando nos apareceu a oportunidade, o desafio de mudarmos para um local com a opção de comprá-lo. E desta vez o desafio seria maior ainda, pois além de mudarmos para um prédio bem maior e melhor, com quase 12.000 square feet, teríamos também que assumir um aluguel mensal bem maior. E isso fizemos pela fé, mais uma vez. O prédio teria que ser reformado, principalmente a parte que seria o nosso santuário, que é esse aqui hoje. Oramos e diante do novo desafio, os irmãos unidos em um só propósito, juntaram as forças para fazer o trabalho. Muitos fizeram doações em dinheiro, outros em materiais e outros ainda em mão de obra. O fato é que apenas em 4 semanas tudo estava terminado de maneira surpreendente e maravilhosa. O atual proprietário, ao visitar as instalações após a reforma, exclamou dizendo que estava surpreso com o maravilhoso trabalho que havia sido feito e parabenizou a igreja pelo trabalho. Esse reconhecimento para nós foi algo muito importante e maravilhoso. Agora estávamos diante do desafio de comprar o local. Seguimos orando e trabalhando para que tudo fosse realizado de acordo com a vontade de Deus para nós. Sabíamos da situação econômica difícil que o país e o mundo estavam atravessando, mas seguimos firmes, crendo no nosso Deus que está acima de tudo isso e que quando resolve abençoar alguém, nada pode impedir. E nós sabemos que estamos debaixo desta bênção. Em uma oportunidade, um pastor visitante que não sabia nada do que estava ocorrendo foi usado por Deus para entregar uma palavra que não era para abandonar o projeto e que Deus abriria a porta onde não havia parede. E foi o que realmente ocorreu. Os bancos não puderam dar naquele momento o empréstimo para a igreja, mas Deus tocou o coração do ex-proprietário que financiou diretamente para a igreja
e no dia 5 de novembro de 2009 foi assinado o contrato de compra do local, que desde então é patrimônio da nossa igreja. Amém. O Ministério Semeadores de Boas Novas, que iniciou seu trabalho missionário internacional de uma maneira tão simples, tão pequena, hoje está afiliado ao Conselho Geral da Assembleia de Deus Americana, além das 65 igrejas que já tínhamos na região de Guarapuava, no estado do Paraná, no Brasil. Ainda conta com mais 3 igrejas em São Paulo, um na Bahia, um em Aparecida de Goiânia, um em Manaus, 17 em Portugal, 6 na Espanha, 3 na Inglaterra e a nossa igreja aqui nos Estados Unidos, aqui em Marietta, no estado da Geórgia. Isso nos mostra que Deus está nos prosperando a cada dia e vamos seguir em frente fazendo o trabalho de Deus e vencendo pela fé. Cada novo desafio que tivermos, ganhando almas para o reino de Deus. Agradecemos a Deus por tudo que tem feito através deste ministério, nesses 10 anos, pela vida de nossos líderes, de nossos obreiros, cooperadores e membros. E como hoje a gente está em festa, e o principal homenageado nosso é Jesus Cristo, e a Ele seja dado toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. O que eu vou relatar agora em poucas palavras foram momentos de muitas dificuldades, que só Cristo mesmo, com sua misericórdia e amor, ajudou o pastor Saulo a superar. Eu não pedi permissão a ele para falar isso, que talvez ele não me permitiria, e aí eu ia ter que desobedecê-lo. Mas eu senti em meu coração que deveria testemunhar, porque estamos no final de semana, aonde vai acontecer muitos milagres no nosso meio. Ontem já aconteceu, hoje vai acontecer e amanhã de manhã também acontecerá. E com esse testemunho, a nossa fé será aumentada e a glória de Deus será elevada também. Certo dia, o pastor Saulo e a Priscila chegaram em minha casa com a notícia que viriam para os Estados Unidos trabalharem como missionária. E eu questionei, mas por que o Saulo e a Pri precisam ir tão longe? Pois nessa época, o Saulo, além de professor da Unicentro, Universidade Estadual Centro-Oeste, era também coordenador do curso da mesma faculdade em cidades próximas a Guarapuava. Recebia um ótimo salário, gozava de uma excelente reputação. Profissionalmente ele estava realizado, pois com certeza seria até, quem sabe, o próximo candidato a reitor da faculdade. Tinha mudado recentemente para uma casa nova, uma casa linda, com móveis lindos, era a casa dos sonhos, tinha seu bom carro, enfim, tudo que um jovem casal sonha e luta. E eles já tinham conseguido. Largar tudo para ser missionário? Então, mesmo sem entender, brotou no meu coração um desejo e eu falei para eles, eu vou junto, me fala o que precisa fazer. E aí o pastor Saulo me explicou, primeiro o passaporte, depois solicitação de visto e terceiro o pouco das passagens. Isso era no mês de outubro e eles já estavam com a viagem marcada para dezembro. Mas Deus abriu as portas e quando eu cheguei no consulado, o cônsul me fez somente 2 perguntas. Onde é o Turvo e quantas pessoas moram lá? E me concederam o visto. Turvo, para quem não sabe, é a cidade onde eu morava e é uma cidade muito pequena. Então, até então eu não sabia por que eu estava vindo. Mas hoje eu entendo o propósito de Deus na minha vida. Deus me escolheu para ser companheira daquele jovem casal missionário. Companheira nos sofrimentos, nas lutas e nas dificuldades, que foram muitas. Nós não tínhamos dinheiro. Aí encontramos uma pessoa que estava indo para o Brasil e ofereceu para mim e o Saulo, para nós fazer uma sociedade, em umas poucas casas para comprar. Ficamos super felizes. Foi porque enquanto a gente ia conhecer as casas, a gente ia trabalhar e era um dinheirinho que ia entrar. Mas não foi bem assim. Trabalhávamos o dia todo e quando nós chegávamos à tarde, a pessoa falava assim para mim e para o Saulo, olha, eu não vou pagar vocês porque eu estou indo para o Brasil e eu preciso levar dinheiro. E nós nem comentava nada, mas que tristeza, nós não tínhamos dinheiro, nós precisávamos daquele dinheiro. E trabalhar e não receber naquele momento de dificuldades. Mas nós não sabíamos nada do trabalho de limpeza de casa. E tudo era